Fala galera, beleza? Bom, mais um carrinho aqui, um carrinho alugado. Tô com esse Peugeot aqui hoje, Peugeot 208 2022, tá? Na versão Active, tá galera? Tô com esse carro aqui a trabalho, então faz umas 3 semanas mais ou menos que eu tô com esse carro, tá? É o famoso Peugeot, né, dos dentinhos de leão aqui. Então, na versão Active, então ele é 1.6, 16 válvulas, câmbio automático, tá? Dando uma geral aqui em volta dele, pra vocês verem. Ele é ano modelo 2022, tá? Ele é branco. Esse 2022 é o mesmo 2021, 2023, ele ainda não teve alterações, não passou nem por nenhum facelift, tá? Então, galera, eu já até peço desculpas para vocês já antecipadamente. O carro tá sujo, tô usando, tô viajando muito, tô indo pro Rio de Janeiro toda semana, rodando bastante lá. Então por isso que ele tá sujinho aí. Mas a gente já pode mostrar, porque eu já tenho um tempo bacana com o carro, para poder falar mais de uma impressão, né, com uma certeza maior para vocês. Então, essa aqui é a chavinha dele, tá? Canivete, beleza? Padrão. Então, para destravar, aí ele pisca a setinha aqui e o carro tá destravado. Cara, é a primeira vez que eu dirijo um Peugeot, fico com um Peugeot, e minha primeira impressão foi muito positiva, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o carro na sua parte interna, primeiramente, tá? O que o carro oferece, né? Chave aqui no contato, tá? Antes de chegar nessa parte, eu achei muito interessante isso aqui, galera. Ele tem esse conceito novo do iCockpit, né? Então dá a impressão que você tá como se você estivesse num cockpit mesmo, sabe? Igual simulador de videogame, num avião, alguma coisa do tipo, né? Então, o volante dele aqui, ele é aberto, não tem um raio fechado aqui, ele é aberto, tá? Sempre com as bases retinhas, e ele não é redondo, ele, né, é meio ovalado. E o painel aqui acima, né? Por ele ser o Active, né, é o intermediário, ele não tem o painel em 3D digital, né? Que é um charme, né, do carro. Eu acho um dos mais... o que mais chama atenção nessa geração do Peugeot 208, essa segunda geração do 208, tá? Vou virar aqui a chave para vocês verem o painel. Então vocês podem ver ele, né? O painel, ele faz aquele check, né? Todas as luzes e o ponteiro. E sim, o contagiros é ao contrário, galera. Ele é ao contrário. É muito interessante isso aqui. Vou ligar para vocês, ó. Tá? Aqui a gente tem, né? Então, ar-condicionado, e aqui todos os botões realmente lembrando como se fosse um avião. Eu vou ligar o ar-condicionado aqui, galera, que tá muito quente hoje aqui em São Paulo, só para dar uma refrescadinha aqui. Bom, vamos lá. Então aqui no painel, tá? Ele é bem simples, porém funcional. Então eu tenho velocidade digital, marcador de combustível, KM parcial, KM total, posição do câmbio, tá? E no caso aqui tá avisando, já precisa fazer a revisão, já, tá? Aí, para você mudar a visualização do painel, você tem duas opções. Você pode trocar nessa rodinha aqui, né, essa bolinha, né? Então você vai girando e ele vai trocando as informações. Então eu tenho um consumo médio, tá? Tô fazendo 4.1 ali porque eu acabei de abastecer o carro. Velocidade média 13 km por hora. Ali é consumo instantâneo, quando tiver o carro em movimento. Autonomia de tanque. E volta para KM parcial, tá? Eu sempre alterno aqui entre o consumo médio e autonomia do tanque. Aqui, tá? Eu vou acompanhando por ali. E passou ali velocidade média também, tá? Então aqui, quando o carro tá conectado Bluetooth ou espelhado, né, pelo cabo, eu tenho esse botãozinho para falar com o assistente, mais e menos do volume, e o botãozinho que eu altero ali. Atender e desligar ligações. O SRC eu altero entre
USB, Bluetooth, espelhamento, enfim. Lista, se tiver em USB, você põe a lista, ele abre a lista de música para você. E aqui eu altero as estações de rádio ou de música, então eu aumento, passo a próxima música ou as estações, tá? Para mudar o painel ali, o computador de bordo, eu posso usar aqui também, tá? Então você aperta uma vez, ele vai mudando, tá? Você tem essas duas opções aí. Vamos lá. Aqui a central multimídia, então tamanho bom, poderia ser um pouquinho maior, tá? Mas se eu não me engano na versão, acho que é Style 1.616, ele tem a tela um pouco maior, assim como o Citroën Cactus, as outras, a Peugeot 2008 e 3008, eles têm uma multimídia um pouco maior. O tamanho aqui da moldura é o mesmo, o que muda é o tamanho da tela, tá? Aqui a gente tem um botão, né? Tudo por sensor. Então, o menu, mais e menos do volume, e aqui um botão de ligar e desligar a multimídia, né? Então eu posso apertar, um toque ele vai silenciar, se eu segurar aqui, ele vai desligar. É que agora, como a multimídia, eu tô no modo ar-condicionado, então ela ligou e desligou, mas não apagou. Ponto negativo que eu achei, tá? Eu não gostei muito, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui, deixar... Por exemplo, colocar aqui qualquer coisa. Eu quero mexer no ar-condicionado, tá? Então aqui eu tenho o botão, vou mostrar os botões primeiro. Desembaçador traseiro, ele acende um LEDzinho, aperta, apaga, ele é temporizado, tá? Depois de um tempo ele apaga sozinho. Aqui é para desembaçar os vidros dianteiros, travar o carro. Começa por aqui, um ponto negativo, ele não tem travamento automático, tá? Você tem que travar, então às vezes você acaba esquecendo de trancar o carro enquanto você estiver em movimento. Pisca-alerta, Max AC, tá? Então eu vou apertar o Max AC aqui. Ele liga o ventilador muito forte. Para você desligar ou diminuir, você pode apertar de novo. E aí ele baixa para onde estava. Então eu achei um pouco incômodo isso, tá? Quando você aperta aqui, ele abre a multimídia, né? Então vamos voltar. Apertei esse botãozinho aqui de ventilação, ele abre o ar-condicionado na multimídia, onde você liga o ar-condicionado ou desliga. Então ó, tá desligado agora o ar-condicionado, pode ver que o vermelhinho tá menorzinho, ficou um vermelho mais forte, ligou o ar-condicionado. Off, controla a ventilação, então a velocidade e as posições que ele sai. Tá vendo? E ela não precisa tocar na tela. Se você chegar bem próximo, ela já começa a funcionar. Ó, eu nem cheguei a tocar na tela. Toda vez que ele tiver assim, nesse tom acinzentado, é a função que ele tá ativa. Então aqui ele tá só para sair ar nos difusores superiores, tá? Se eu chegar aqui ele tá para sair nos pés também, os dois. E aqui ele tá saindo no para-brisa. Só que aí ele corta o difusor daqui do painel. Então, só apertar aqui, pronto, voltei, tá? E aqui você regula a temperatura, né, quente ou frio. Então você pode correr ele assim, ou pode vir aqui na setinha, tá? Eu não achei muito intuitivo, tá, pessoal? Vou ser bem honesto com vocês. Eu achei um pouco falho, um pouco confuso, tá? Mas ele tem mostrador de temperatura externa, horário e aqui algumas funções. Então você clica aqui, ele abre um perfil que você pode criar do tema. Então você pode trocar o tema, tá no vermelho, esse Cooper, aí dou um ok, ele ficou assim, um cinza meio bronze, né? E tem o Blue, que ele fica azul. É bonito esse azul, mas eu uso o vermelho, que eu acho que combina mais com o carro, por conta aqui do painel, né, da iluminação dos ponteiros, tá? E aí você pode criar perfis diferentes, tá? Aí você pode apagar a tela, clicou, ela acende de novo. Configuração de áudio, né? Então agudo, grave, médio, intensidade sonora, repartição, né? Então centralizado, porque ele tem alto-falante nos 4 cantos do carro, né? Então aí é que eu posso deixar pré-definido, né? Então para todo mundo, só condutor, somente frente. É interessante.
Aqui som, o volume, sons táteis, então ele vibra e você escuta um sonzinho, né, do toque. Os toques aqui é o volume, tá? Tem boas configurações, padrão, né? Não, nada demais. Configuração de sistema, então de quilômetros por litro, quilômetros por hora, litros a cada 100 quilômetros e quilômetros, Fahrenheit e Celsius, tá? É o máximo que ele consegue. Aqui para voltar para os ajustes de fábrica, informações de sistema. Aqui idioma para multimídia. Configuração de data e hora, então dia, mês e ano, né? Por traço, por ponto, pela barrinha, enfim. Aqui hora, 12 horas, 24 horas, horário de verão, tá? Bem padrão. Configuração da tela, rolagem automática e o brilho, tá? Que agora a lanterna tá acesa, não sei se vai dar pra ver. Ele altera, tá vendo? Então voltou aqui e parametrização dos perfis, né? Pra você definir um nome, enfim. Beleza, galera, vamos voltar aqui. Toda vez que você toca no menu, ele vai mudando, né, ali. Então agora, por exemplo, eu quero ver coisas do veículo. Não tem... Isso que eu achei que falta um pouco mais de informações, mais configurações. Então, antipatinagem, ou seja, controle de tração e estabilidade, você só liga e desliga ele pela multimídia, tá? Dei um off ali, ele avisa que tá off aqui, tá? Aí, por exemplo, tem um modo de apresentação, né? O que ele faz. Só que tá desligado. Ele não acusa no painel que o controle de estabilidade está desligado, de tração e estabilidade. É meio confuso isso, né? E assim, depois de uma certa velocidade, eu não lembro se é acima de 50, 60 por hora, ele reativa sozinho o controle de tração. Você não tem a opção de deixar ele desligado full time, tá? Voltar aqui, deixar ligado. Diagnóstico, se tiver alguma avaria, alguma coisa, ele pode mostrar por aqui. Estado do veículo, a manutenção tá ok, tá em dia, mas tem manutenção para fazer em 400 km, ou seja, a revisão, né? Troca de óleo, enfim. Ele tá hoje com 53.160 km, eu peguei com 49.000 km, tá? Já deu para rodar bastante aí com o carro. O que mais? Vamos lá. Navegação. Espelhamento, tá? Não é nem um pouco intuitivo isso. Você tem um USB aqui. Na versão Style, ele tem um outro USB aqui também, dos dois lados, tá? E aí, na versão topo de linha Style, 1.6 e tal, eu não sei se no Brasil tem, porque eu não tive contato com a versão de entrada 1.0, que é o motor Firefly, né, da Fiat, mesmo do Argo e do Cronos e do Mobi, 1.0. E ele tem a versão 1.616, essa daqui, porém a versão mais completa é o Active. Eu não sei se a nossa versão ele tem outras funções, porque eu sei que lá fora ele tem aquecimento de bancos, tá? Então que aí viria um botão aqui e o outro aqui. Eu não sei se ele tem no nosso aqui também, eu acredito que não. Aqui seria o carregador de indução, né? Mas voltando, ele tem um USB aqui. Esse USB é apenas para carregar celular. Ele não serve para espelhamento. O do espelhamento é o da própria multimídia. Então não é muito intuitivo. E também às vezes não tão prático de um cabo passando por aqui no carro, né? Se ele fosse aqui, o cabo fica mais para cá, tal, fica mais bem acomodado. Mas, né? Aqui a gente tem o indicador de marcha do câmbio automático, né? Então você põe ali, ó, ele vai acendendo as luzinhas, né? Ele vai trocando ali, ó. Esse câmbio, galera, realmente, ele é um câmbio desenhado, ó. Você pode ver, ele tá mais posicionado pra direita. Então você pega ele aqui, ó, tá na ré. Neutro, drive, modo manual, pôs pra direita, aliás, perdão, pra esquerda. Pra cima você reduz marcha, para baixo você aumenta a marcha, tá? Vou mostrar para vocês no painel, tá no modo manual. Então para baixo, entrou a segunda, terceira, e ele para aqui, porque até terceira ele consegue sair, ele não consegue sair acima disso, tá? E aí, quer voltar para o modo drive, só bater aqui para direita e voltar. É um câmbio muito bom, tá, galera? Não é mais o câmbio AL4, esse aqui é um câmbio, se eu não me engano, é um câmbio Aisin, tá? De 6 marchas.
casa muito bem com o carro, funciona muito bem. Depois eu vou dar uma micro voltinha filmando para vocês entenderem o funcionamento dele. Mas é engraçado, a primeira para a segunda marcha, ela troca muito rápido. Então você tá andando por volta de 10 km por hora, ele entra a segunda, só que a rotação não chega nem a cair de primeira para segunda marcha. É como se ele saísse de segunda. E às vezes, dependendo do jeito que você tá vindo parando, reduzindo no farol, você tá ali 5 por hora, 2 por hora, ele não saiu da segunda marcha ainda. O sinal abre, você já consegue acelerar, ele continua em segunda. É como se ele praticamente saísse de segunda marcha. Tá? É interessante, o câmbio é muito suave e o carro é bem espetadinho, ele é bem fortinho. Eu gostei bastante do desempenho do carro. O que não me agrada é consumo, tá? Eu não vou falar do consumo agora exatamente. O carro tá ligado, acabei de abastecer, tá fazendo 3 km por litro agora. Mas porque eu tô aqui no ar-condicionado. Mas rodando normal, tá? Às vezes esticando um pouco mais, um pouco menos, tal. Ele tá fazendo na cidade 8,5, 9 km por litro no etanol, tá? No álcool. Na rodovia ele chega aí a 10, 10,5, andando bem de boa, tranquilo, 100 por hora, tá? Mais que isso ele não fica econômico. Então eu não gostei muito do consumo. Não sei na gasolina, eu acredito que na gasolina ele seja mais econômico, mas eu não consigo dizer o quanto, tá, pessoal? Mas é interessante, o carro é bem interessante, tem um desempenho muito bom, não é anestesiado, tá? Referente ainda sobre o câmbio, os modos de condução, aqui a gente tem um botão Eco e o botão Sport, né? Quando você põe Sport, ele aparece ali no painel, só que o Sport está ligado, né, pessoal? Se você coloca no manual, ele desativa o modo Sport, por quê? Ele só vai trocar a marcha quando ele tiver para cortar, né? O motor dá o corte de giro. Então quando chegar ali em 6.200, próximo de 6,5, ele troca sozinho. Se antes disso você estiver segurando a aceleração, ele vai segurar na marcha que você estiver, tá? Só que em contrapartida, ele não vai fazer a redução também sozinha para você. Então, por exemplo, você tá em, sei lá, terceira marcha, ali por volta de uns 3.000 RPM, precisa um pouco mais de força, ele não vai reduzir, ele só vai reduzir quando você bater no final do assoalho, dando kickdown mesmo. Quando ele acionar o kickdown lá embaixo no pedal, ele vai descer a marcha que for possível para dar sequência e você fazer a ultrapassagem. Só que aí você vai ter que trocar a marcha, ou você passa pro drive novamente, tá? Tomadinha 12 volts aqui, padrão, tem uma tampinha, bem interessante, prefiro ter uma tampinha. Talvez em alguma outra versão lá fora ou numa mais completa ele tenha alguma outra função aqui. 2 porta-copos e aqui pode ser um porta-copos, um porta-trecos eu diria, né? Com uma borrachinha. Forro de porta, eu achei que ele tem um acabamento bem bonito, bem interessante. Ele tem uma textura, ele imita um fibra de carbono. Aqui em black piano com aço escovado. Tem um acabamento legal esse carro, tá? Aqui no painel, o volante na verdade, né? Os botões são todos iluminados, fica bem bonito. Aqui na porta também os botões todos iluminados, tá? Detalhe, os 4 vidros, um One Touch para subir e para descer, retrovisor elétrico, tá? Porém não tem tilt down. Isso é uma coisinha que eu senti falta se eu comparar, por exemplo, com o Fiat Argo. Eu fiquei com o Fiat Argo S Design 1.0, tem um vídeo aí no canal já. Ele tem um tilt down, esse carro aqui não tem. Eu não sei se na versão mais completa style dele teria, tá? Porta-luvas aqui. Não tem iluminação, mas galera, é muito fundo esse porta-luvas, tá? Cara, ele é muito fundo. Eu não cheguei no final dele ainda aqui, tá? Ele é bem... cabe bastante coisa. Só que da posição que a gente tá aqui como motorista, né, pra chegar nele não é muito confortável, você tem que esticar muito porque ele é muito grande, tá? Mas é interessante. Porta-garrafas, tá? Ali, porta-trecos aqui. É um carro bem interessante, é bem bacana, bem moderno, tá? O ar-condicionado é surpreendente, funciona muito bem, gela muito bem e esquenta muito bem também, tá? Então é bem gostoso, bem agradável. Banco, cara, ele tem um formato bem interessante, tem um desenho bonito, tecido áspero, padrão, mas é um banco bom, é um banco gostoso, confortável até. Pro meu gosto, eu só achei o forro de porta aqui, é muito alta, essa linha de cintura dele aqui é muito alta.
E eu não sei, é um pouco estranho, eu não sei explicar. É diferente, né? Vamos dizer assim, né? Aqui, luz, tá? Padrão. Ele não tem luz traseira, tá? É só dianteira. Aqui, parasol, né? Tem espelhinho, tampinha. No motorista ele também tem um espelhinho, mas não tem a tampinha. Na verdade, a tampinha de correr, diferente. Eu acho bem legal esse desenho do painel dele, que integra com forro de porta. Fica bonito, tá? Vou mostrar pra vocês o som, tá? A qualidade de som dele, que me surpreendeu muito positivamente, pessoal. Muito mesmo. Tem uma qualidade de som incrível, tá? Então conectei aqui, ó, celular conectado, tá? Ele já aparece a opção aqui, ó, Apple CarPlay ou Android Auto. Se tiver com Android Auto ali, com Android, né, ele já vai aparecer o Android, e aí o CarPlay fica assim esmaecido, né, sem opção. E ali tem um apps do veículo, que na verdade não tem nenhum, Apple CarPlay, né? Então conectou, já abrimos aqui o mapa. Então aqui a gente já tem o GPS, né, que é o Waze, mas você pode clicar aqui menu, ele abre igual o celular mesmo, tá? Então aí você corre aqui, ele traz seus aplicativos. Pra cá ele divide a tela. Achei bem legal isso daí. Vou mostrar pra vocês o som. Peguei uma música aqui sem direitos autorais, pra vocês conseguirem ver a qualidade. Galera, eu não sei, é que no vídeo não transmite tão bem, mas ele tem graves e médios e agudos muito bons, muito bons. Eu diria que essa qualidade do som dele é bem acima do que a categoria do carro, tá? É bem interessante mesmo. Me agradou bastante essa qualidade de som dele, tá? Então, aqui é padrão. Tem uma visualização boa, mas eu esperava um pouco mais. Eu queria que ela fosse um pouquinho maior, mas é boa. Tem tudo que precisa, tá? Mas como eu disse, eu não gostei da função de ter que ligar o ar-condicionado, você mudar as funções, onde vai sair o ar, se a ventilação é maior ou menor, pela multimídia. Porque eu fico pensando, se der um problema um dia numa multimídia, alguma pane, além de você estar GPS, essas coisas, mas tudo bem. A gente vamos pensar que lá atrás, no passado, a gente também não tinha essas coisas. Multimídia é uma coisa muito mais recente, algo aí de 2012, 13, começou a aparecer nos veículos, né? Então, ok. Mas o ar-condicionado aqui eu não achei muito bacana, não achei prático. Porém, ele sempre mostra aqui pra você a posição que tá o vento, a temperatura, a recirculação interna e o externo desligado, né? Que é esse botãozinho aqui, ó. Tá? O que mais que eu posso falar? A direção elétrica, tá? Ela é um pouquinho pesada. Assim, na hora que você vai mexer, ela dá um pezinho, depois ela fica bem levinha. Mas comparando, por exemplo, ao HB20 que eu fiquei, o HB20 ele é mais leve, bem mais leve na cidade. Porém, na estrada ele fica mais rígido. Ele é um pouquinho mais rígido constantemente. É leve, é bem gostosinho, ó. É bem molinha a direção. Só que ela é um pouquinho mais pesada que o HB20. Ela tem uma calibragem um pouquinho mais pesada. Mas na rodovia é perfeita. O carro é bem na mão, você sente ele bem no controle ali, tá? Aqui a buzininha, eu não vou buzinar porque é aqui no meio da rua, mas assim, ela não tem aqueles toques breves, tá? Ela é uma buzina que você aperta com força, tá? Pra funcionar. Mas é isso aí. Vou mostrar pra vocês o carro lá atrás. Então, que eu acho que a parte ali de porta-malas, espaço traseiro, tá? E depois vou mostrar o capô pra vocês. Vamos lá. Banco traseiro aqui, tá? Então eu tenho apoio de cabeça pra todo mundo, cinto de 3 pontos pra todo mundo, tá?
vidro elétrico, som, tá? O mesmo acabamento daqui é o de lá, exceção essa parte aqui, tá? Na frente, na porta, ele imita o fibra de carbono e tem um friso em black piano. Atrás aqui, ele não tem um friso, ele só simula como se tivesse um friso. E aqui é o plástico direto, tá? Mas aqui é igual. Galera, assim, eu tenho 1,85 m, tá? De altura. Então o banco tá regulado pra mim lá na frente. E a situação aqui atrás é crítica. Ó, galera, eu não consigo entrar. Eu não consigo entrar no banco, tá? Eu não consigo. Eu não consigo sentar no banco atrás de mim. Aqui do lado do passageiro, que o banco tá mais pra frente, eu até consigo entrar, tá? Se você ficar mais justinho assim, ele encaixa aqui, você até fica, mas assim, é apertado, tá? Ó, ele não tem os canguruzinhos aqui atrás, mas o espaço é isso aqui, cara. Tem um pouco menos de um palmo entre o encosto do banco e o assento aqui, tá? Então é muito apertadinho, tá? Ele é um carro bem compacto, apesar do tamanho dele ser de comparado a HB20, Fiat Argo, por exemplo, ele é um carro mais compacto por dentro do que os seus concorrentes, tá? Eu vou deixar a lanterninha acesa para vocês verem, né? Ele com as lanternas acesas. Pronto, tá aqui, tá? Então a gente tem as lanterninhas aqui, né? Esses 3 quadradinhos, que é uma identidade visual da Peugeot hoje em dia, né? Então a gente tem aqui a escrita 208, o logo da Peugeot, o leãozinho, escrito Peugeot aqui. Para abrir o porta-malas, tem aqui, eu acho interessante, outro dia um conhecido meu falou assim, nossa, a traseira lembra como se fosse um Porsche, né? Por conta assim dessa continuidade, né, das lanternas, o extensor com a outra lanterna, né? Realmente tem alguma identidade visual ali. Então, para abrir o porta-malas, tá? O porta-malas é esse aqui, galera. É um porta-malas compacto, porém tem um bom acabamento, tudo forrado, tudo coberto, tá? Aqui dentro ele tem uma abertura para a parte de fiação, chegar na lanterna, enfim. Iluminação, perfeito, coisa que o HB20 não tem, né? Comparando aí, o Argo e o Cronos tem, tudo forradinho, tá? Tem Isofix, o triângulo e o macaco vem numa capinha. E aqui a gente tem um step que é temporário, tá, pessoal? Aquele stepzinho temporário, né? Aqui, ó, ele tem uns puxadores, é bem interessante, tudo rígido, mas tem um bom acabamento. Vou mostrar a frente dele pra vocês. Olha aí, galera. Ele tem o DRL, tá? Então o dentinho de leão, ele fica aceso como DRL, tá? E ele é a lanterna também. Vou mostrar pra vocês aqui. Pronto. Pode ver que ele ficou mais... deu uma escurecida, né? Então, porque ele é o DRL, né, durante o dia, e quando acender a lanterna ele já vira a luz de posição ao mesmo tempo, tá? Essa versão ele não possui os LEDs, tá? Como o Style, tá? Eles são lâmpadas halógenas convencionais, tá? Então aqui no farol. A diferença do Style é, para identificar, o farol dele é em LED, então aqueles mesmos quadradinhos na traseira tem na dianteira, então ele tem vários aqui, né? E um deles emenda com um dentinho aqui para fazer o conjunto óptico, tá? Essa versão ele possui as rodas de liga leve, aro 15, tá? Pneus
195 6015 Continental, tá? Ele tá com Continental, o original é Pirelli, tá? Então ele já foi trocado, né, como carro de locadora, tem mais de 50 mil quilômetros, tá? Não possui nada em LED, né? A traseira é lâmpada convencional halógena também, luz de placa, tá? É um carro muito interessante, viu, pessoal? Me surpreendeu bastante, tá? Vou mostrar o motor para vocês aqui. Prontinho. É isso aqui, pessoal. O motor é esse aqui, tá? É o motor 1.6, 16 válvulas da PSA. Motor já bem conhecido já na PSA, desde lá do Citroën Xara 1.6 GLX, Peugeot 206, 207, Peugeot Algar, enfim, tá? É o mesmo propulsor. Citroën Xara Picasso, é o mesmo motor, tá? Então a gente tem aqui, né, um motor 1.6 16, correia dentada, ali depois de arrefecimento. O coxim eu achei que melhorou muito. Eu acredito que fizeram alguma alteração, porque ele está muito mais suave a vibração, tá? Em relação aos 206, por exemplo, desde a época do 206. Bateria aqui, inclusive original, tá? Uma bateria iliar, original de fábrica ainda. E cara, é notório como mudou a construção desses carros. A PSA, ela se recolocou num nível muito interessante. Ela deu uma atenção maior, ela viu o que precisava mudar e melhorar, né? Se a gente olhar, por exemplo, aqui, a gente vê que não tem cabos, mangueiras, nada passando por cima, interferindo, né? Então a gente olha aqui, ó, o cuidado com o chicote da sonda lambda, por exemplo. Então tem um esmero muito bom, né? Todo encapadinho. Passando aqui tem uma trava aqui para segurar ele para cá, né? Aqui, ó, de arrefecimento. Então a gente tem um suportinho para segurar e passar ele para lá. Toda a parte de chicote aqui, ó, alternador, tá? Aqui a parte da ventoinha tem o isolamento dela aqui na frente do radiador, um ressonador, chicote de bateria, aterramento, caixa de fusíveis. É um carro, evoluiu muito, muito mesmo, pessoal. A PSA, assim, ela teve um cuidado muito grande com o carro, com essa nova gama de carros dela. E agora, né, com essa fusão junto com a Fiat também, né, o grupo Fiat. O carro tá muito bem cuidado. Eu dei uma estudada, ele não é a mesma plataforma do 208 anterior, tá? Ele é uma nova plataforma, assim, recebeu várias modificações. O carro mudou bastante. Eu achei bem interessante o carro. Pela minha estatura não fica muito confortável, mas tem bom desempenho. A suspensão dianteira é um elogio, tanto a dianteira quanto a traseira, mas principalmente a dianteira. Ela tem eu tenho que fazer grandes elogios a ela. Ela absorve muito bem os impactos e transfere muito pouco para dentro. O carro fica muito silencioso, não é um carro duro. O HB20, ele me pareceu um carro assim um pouco mais na mão, porém o HB20 é muito seco. Por exemplo, o Argo eu achei ele meio termo, o Peugeot eu achei ele mais confortável, porém assim, não é porque é confortável que o carro não é na mão, tá, pessoal? Muito pelo contrário, o carro é bem na mão. E a mecânica é muito boa, muito satisfatória, é bem ok. O motor leva bem o carro, o câmbio trabalha bem, só que o consumo do carro no álcool, por exemplo, não é tão satisfatório. Mas se a gente olhar pelo trânsito que a gente pega das grandes cidades, o motor 1.6 16 válvulas no álcool, é plausível, tá dentro de um contexto, acho bem interessante, tá? Essa versão, a geração do 208, né, a segunda geração do 208, motorizações, né? Então é 1.0, 6 válvulas
do Firefly, né, da Fiat, então é o mesmo do Argo, Cronos 1.0 e Mobi, tá, pessoal? E o motor 1.6 16 válvulas da própria PSA, tá? São as duas motorizações que a gente tem disponível nesse carro. E na geração anterior a gente tinha o mesmo motor 1.6 16, mas a gente também tinha um motor 1.0 1.2, né? 1.0 não, perdão, 1.2 3 cilindros, que é a geração PureTech, né? Como o C3 PureTech, o próprio 208 PureTech, é o 3 cilindros, daí em vez de ser 1.0, 1.2, tá? 1.2 ele foi aposentado nessa geração e passa a ser 1.0 Firefly da Fiat, tá? Outra coisa interessante desse câmbio, além de ser um IDzinho em 6 marchas, ele é um câmbio que o conversor de torque bloqueia a uma determinada velocidade, então ele transfere melhor a potência para as rodas, então você tem uma perca menor, então é bem interessante o funcionamento. Ele é um carro que não deixa a desejar no desempenho dele, tá? Eu não sei se existe a versão manual 1.6, se existir deve ser muito interessante de dirigir, né? Carro mais arisco ainda, porque o 1.6 ele é bem arisco. O que mais que eu posso dizer para vocês mecanicamente? Essa plataforma também é a mesma do Peugeot elétrico, do 208 elétrico, tá? Então é um carro que é muito bem isolado acusticamente, mesmo na versão aspirada, as duas aspiradas, né, 1.0 e 1.6. O ar-condicionado ele funciona muito bem, então ele tem um isolamento térmico e acústico muito bom, tá? É bem silencioso por dentro. Eu vou tentar pegar no vídeo aí uma partezinha da cidade aí rodando com ele, um pouquinho assim brevemente para vocês verem. Fechar aqui o capô, tá? E aí a gente dá uma voltinha agora com ele para vocês poderem ver como é que é. Deixa eu guardar aqui as coisas aqui, né? Não ficar tudo de qualquer jeito. Só um minutinho, galera. Então, dá uma ligadinha no ar-condicionado aqui. Isso aí, vamos dar uma voltinha e eu vou mostrando um pouquinho do funcionamento dele para vocês acompanharem aí. Então estamos aqui no drive, né? Ó, ele já tá em terceira marcha, a menos de 30 km por hora, tá? Tá no drive normal. O freio é bom, tá? Ele tem um freio muito bom, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É um carro que estanca rápido, estanca bem. Achei bem interessante. Então, é um carro que eu achei que a Peugeot acertou bastante. O grupo aí acertou bem o carro. O carro tá bem legal de andar, bem confortável, bem gostoso. As impressões foram bem positivas, bem positivas. Eu não tinha contato com nenhum carro francês, né, assim, um Peugeot, nem um Citroën, e surpreendeu, tá? Vou dar uma voltinha aqui. Ó, eu pisei um golinho mais, ele foi lá e se ajustou. Quando ele tá na fase fria, o câmbio ele tende a esticar um pouquinho mais e ele tende a ser um pouquinho menos suave na fase fria, tá? Acho que até ganhar uma certa temperatura, tanto da parte de óleo de câmbio quanto o motor, né? Ele dá uma segurada, tá? Dá uma volta aqui, abrir um pouquinho aqui, só pra ouvir o som. Vou dar uma esticadinha pra vocês aqui, tá só no drive, tá? Só vou pisar tudo no acelerador.
tem um desempenho bem interessante, tá? É um carro bem ágil, bem esperto. Na fase fria eu achei bem interessante. O carro, ele se priva um pouquinho, então ele não estica tudo que ele pode esticar, ele não faz muitos kickdowns. Eu acredito que seja alguma função para ele poder preservar, né, o carro, o modo como o carro tá frio, tá nas condições, não tá nas condições ideais, né, de funcionamento, então ele dá uma privada. Mas é interessante. Eu vou colocar no modo esporte para vocês verem, tá? Deixa o carro afastar um pouquinho ali. Ó. Tá vendo? Ele já estica mais as marchas, ó. Ele estica um pouco mais e ele demora mais para fazer as próximas reduções, ó. Pode ver, ele ainda tá em terceira. Eu vou tirar do modo esporte, ó. Eu tirei do modo esporte, né? O carro já passou para quarta. Praticamente não teve alteração de velocidade, tá? Então ele tem um funcionamento interessante, é um carro gostoso de guiar, assim, as trocas de marchas como são rápidas e bem suaves, principalmente suaves, você não tem desconfortos, né? E aí o carro vai fluindo bem, né? Eu tô de quarta, ó, passou a quinta, praticamente não deu pra sentir. A sexta marcha ela só entra acima de 62, 65 km por hora. Antes disso ela não entra, tá? Ela fica mantendo a quinta. Ela não troca, né? Aqui eu tô caindo a velocidade, você pode ver que o câmbio já entrou em quinta, tá? E conforme você reduz a velocidade, ele vai reduzindo as marchas normal. Ele, né? Ó, passou pra quarta. É um carro bem gostoso, assim, ele é suave, é um carro pro dia a dia, para um uso diário, né, urbano, vai trabalhar, vai para um colé, para faculdade, vai pegar filho na escola, vai no mercado. Cara, um carro muito bom, muito bom. É um carro ok mesmo, sem problema nenhum. Certo, pessoal? Eu queria mostrar um pouquinho dessas impressões, né? Espero que tenha sido possível aí. E é isso. Beleza, galera? Forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!